Você disse que todo progresso reside apenas na caridade e que o que chamamos progresso é meramente um processo de desintegração. O que é que vai se desintegrar? O caos nos acompanha sempre e que no caos não há nem progresso e nem regresso. Resposta: eu disse que há progresso técnico, mas que a outros respeitos não há progresso algum. O que vemos, obviamente, no mundo que nos circunda. Há progresso, constante progresso na técnica, da simples roda a essa coisa extraordinária que é o avião a jato, mas há progresso de nossas mentes, de nossos corações. Você ama? Positivamente, Senhor, a ação que integra, a ação que é completa, só pode se realizar onde existe o amor, onde existe a caridade. E sem a caridade, sem o amor, todo progresso técnico conduz à destruição, à desintegração. É o que está acontecendo no mundo na época atual. Estamos progredindo para o caos, porque não estamos progredindo na caridade, o que suscita um problema vastíssimo, o qual eu acho que não teremos tempo de examinar a fundo essa noite. E é este: existe coisa tal como progresso, evolução? Eu sei que há o progresso técnico, a evolução de máquinas perfeitas e etc. Mas nos evoluímos, vocês e eu? O que é que envolve e para onde evolve? A ignorância não pode evoluir para a sabedoria. A avidez não pode evoluir para o que não é avidez. A avidez sempre será avidez, embora progrida, embora evolua. Através do tempo, nunca a ignorância se tornará sabedoria. A ignorância precisa cessar para a sabedoria surgir. Precisa cessar a avidez para que nasça o que não é avidez. Assim, quando fala de evolução, de progresso, você entende vir a ser alguma coisa. Você é isso e se tornará aquilo. É escriturário e se tornará gerente. É padre e se tornará bispo. É pobre, mas se tornará rico. É mau, mas com o tempo se tornará bom. É esse vir a ser que chama progresso, evolução. Mas ele é apenas a continuidade sobre uma forma modificada daquilo que é. Vir a ser significa continuidade do que é sobre uma forma modificada. E por esse motivo, não pode haver uma modificação fundamental nisso, a que chama progresso. Vamos tratar desse assunto numa outra ocasião, pois ele requer um exame extremamente cuidadoso. No vir a ser, na continuidade, poderá haver evolução? Poderá haver progresso? Só no terminar há renascimento, não na continuidade. Mas o progresso, naturalmente, só pode existir no domínio tecnológico, pois não se pode progredir na caridade. Isso é, no sentido comparativo de uma pessoa se tornar mais caridosa, mais amorosa. O amor não admite graus de comparação. Você não sabe disso? Quando ama alguém, você ama. Você se dá completamente. Você é inexistente. Enquanto perdura o você, há o desejo de vir a ser. E no vir a ser, não há renascimento. Vir a ser é apenas continuidade modificada. E o que continua, declina. O que continua, conhece a morte. Mas o que termina, está livre da morte. Pergunta:
Sabemos que o pensamento destrói o sentimento. Como sentir sem pensar? Resposta: de certo, sabemos que o racionalizar, o calcular, o negociar destrói o sentimento, o amor e a afeição. Já notou que quanto mais racionaliza, quanto mais negocia, quanto mais explora, quanto mais usa a mente, tanto menos sentimento existe? Porque o sentimento é muito perigoso. O sentir é muito perigoso, não é? Sentir muito intensamente poderia conduzir ao que chama caos, confusão e desordem. Por consequência, você o controla pela racionalização. E racionalizando, você deixa de ser generoso. Seu sentimento é destruído. Quando há o processo do pensamento, que é dar nome, dar designação. Tem um sentimento de dor, de prazer, de cólera, e ao lhe dar uma designação, ao lhe dar um nome, o que significa pensar a respeito dele, você o modifica e com isso reduz o sentimento. Você não sabe disso? Quando sente que é generoso, quando deseja espontaneamente dar a sua roupa a outra pessoa, sua mente intervém e diz: opa, mas o que é que vai acontecer? Começa a racionalizar o seu sentimento e se torna então caridoso através de organizações e não diretamente, o que significa evitar a ação. Os sentimentos fortes são perigosos. O amor é muito perigoso. Portanto, você começa a pensar no amor, o que amesquinha o amor, destruindo-o aos poucos. Vamos considerar essa outra questão. É possível sentir sem pensar? O que você entende por pensar? Pensar meramente é reação da memória, seja de dor, seja de prazer. Isso é, não há ação de pensar sem o resíduo da experiência. E o sentimento, quando emprego a palavra sentimento, eu quero dizer amor, e não desejo, não emocionalismo, não essa putrefação que chama sentimento. O sentimento, o amor, não pode ser trazido para os domínios do pensamento. Assim sendo, quanto mais reage a memória, chamando-a a pensar, tanto menos amor existe. O amor é ardente, nunca está quieto. Existe de momento em momento, sempre criador, sempre alegre. Por isso ele é muito perigoso na sociedade, na vida e na relação. Por essa razão, o pensamento, que é reação da memória, intervém e modifica o amor. O controla, o domestica, o legaliza, o coloca fora de perigo e pode então viver com ele. Não é? Quando ama alguém, ama toda a humanidade. Não ama uma só pessoa. Ama o homem. E é perigoso amar o homem, não é? Porque então não existe barreira, não existe nacionalidade, não existe a ânsia do dinheiro, de posição, de coisas. E um homem assim é perigoso para a sociedade, você não acha? Mas todos vocês desejam muitas coisas. Desejam a fama e edificam em torno de você um abrigo de ideias, de exclusões. Eis porque um homem que ama é perigoso para a sociedade. E porque a sociedade, que é você, começa a elaborar um processo de pensamento que não tarda a destruir o amor. Para que o amor exista, a memória, com todos os seus complexos processos, tem de terminar.
A memória só surge quando a experiência não é compreendida plena e completamente. A memória é apenas o resíduo da experiência. A memória é o resultado de um desafio não compreendido integralmente. A vida é um processo de desafio e reação. Sendo o desafio sempre novo e a reação sempre velha. Assim sendo, um indivíduo precisa compreender a reação antiga, a reação condicionada, o que significa que o pensamento deve se libertar do passado, do tempo, de ontem. Deve viver cada dia, cada minuto, da maneira mais completa, mais plena e mais nova possível. E isso você faz quando ama, quando seu coração está repleto. Não pode fazer isso com palavras, com coisas feitas pela mente, mas tão só amando. Então, a memória, o pensamento, que é mera reação da memória, cessa. Então, cada minuto é um minuto novo. Cada movimento um renascimento. E amar a um só é amar ao todo. Vou responder apenas a perguntas dessa noite. E antes de fazer, desejo salientar uma ou duas coisas. Penso que existe uma arte de escutar. Em geral, escutamos através de uma cortina de preconceitos, ou estamos à espera de uma solução definitiva para os nossos problemas, ou não estamos cônscios dos inúmeros preconceitos que nos impedem de escutar de verdade o que nos é dito, ou não estamos bastante interessados ou concentrados para escutar. Escutar de verdade é escutar sem tensão, sem luta, sem esforço. É escutar como se escuta uma música, como se escuta algo que conhecemos e que nos dá deleite. Não como se escuta um disco já muitas vezes ouvido, mas sim como se escuta algo novo, algo original. Você sabe o que eu quero dizer. Quando você se deleita com alguma coisa, uma conversa, uma peça de música, uma obra literária, escuta e as palavras, a música, o som, o silêncio entre duas notas, insinuam-se e penetram, sem fazer nenhum esforço para compreender. Assim, se me permite te sugerir, será proveitoso se pudermos escutar sem esforço, sem aceitar nem rejeitar. Se pudermos escutar sem erguer uma barreira de defesa, ou procurar ansiosamente compreender o que se diz. É imprescindível uma certa atenção, como a da corda do violino, que, quando lhe damos a atenção correta, produz a nota correta. Do mesmo modo, se escutamos com a atenção correta, com o correto percebimento, penso que compreenderemos muito mais profundamente e extensamente do que se escutamos apenas a expressão verbal. Outro sim, quando estamos de fato atentos, as palavras têm um significado diferente e penetram muito mais no fundo. São como a semente lançada em solo fértil. Assim sendo, se me permite sugerir a você, tenha a bondade de escutar as respostas. Não tanto como o intuito de aprender a solução de cada questão, porém antes, considerando que vamos nos ocupar profundamente com o problema, pensando juntos e em voz alta, para ver aonde ele nos conduz. Porque o responder às perguntas
deve representar, tanto para vocês como para mim, um redescobrimento e não uma simples repetição de um velho disco, já sabido e ressabido. Bem considerada, a música é propriamente o silêncio entre duas notas. Se fosse um som ininterrupto, não seria música. É o silêncio entre duas notas que dá realce e beleza às notas. Do mesmo modo, é o silêncio entre as palavras, entre os pensamentos, que dá significação, que dá sentido ao pensamento. Ao serem ouvidas as respostas a estas perguntas, o que tem importância não é que se aceite ou que se rejeite, mas sim que se compreenda o que for dito, sem a barreira dos preconceitos. Isso é dificílimo, porque a maioria de nós estamos tão cheios de preconceitos e vivemos tão inconscientes dos nossos preconceitos que se torna extremamente difícil penetrar a espessa coraça de nossos propósitos e tendências pessoais. Mas se pudermos, ao menos por uma tarde, pôr de lado essa sólida armadura e escutar como se, na realidade, nós estivéssemos deleitando com algo. Penso que, assim, as nossas reuniões terão uma significação bem clara e precisa. Pergunta: os nossos ideais são a única coisa que nos separa da loucura. Está querendo romper um dique que protege do caos os nossos lares e os nossos campos? Por que é tão temerário? As mentes imaturas e instáveis serão de todo transformadas pelas suas arrebatadas generalizações? Resposta: essa pergunta se prende ao que eu disse com relação aos ideais, ao exemplo e aos opostos. Teremos, pois, de recapitular o que eu disse a respeito de ideais. E como acabo de sugerir, tenha a bondade de escutar, não como através de uma parede de resistência, porém antes, com o desejo de compreender. Tem certas tradições e ideias, e pode acontecer que o que eu vou dizer esteja em contraste com tudo o que pensa. O que eu digo pode ser ou pode não ser a verdade. Nessas condições, cumpre que me ouça com uma certa flexibilidade, uma certa liberdade, uma certa elasticidade. Mas se simplesmente você se esconde atrás das muralhas dos seus ideais, na sua própria compreensão, nesse caso, por certo, nenhuma significação terá o que se disser. O que vou dizer pode ser, e muito provavelmente será, completamente contrário ao que você crê. Por isso te peço que escute, pondo de parte todo o dogmatismo, todo o mecanismo defensivo e aplicando-se a compreender o que desejo lhe transmitir. Pois bem, eu já disse que os ideais, de qualquer espécie que sejam, constituem uma fuga à compreensão do que é. Que os ideais, por mais nobres, por mais interessantes, por mais belos que sejam, não têm realidade. Os ideais são fictícios, vazios de significação, porque tem mais importância compreender o que é do que propugnar por uma ideia, seguir um ideal ou uma modalidade de ação. Temos ideais inumeráveis: a não violência, o bem, a não avidez, a paz, o mérito. Você sabe dos inúmeros ideais em que estão encerradas as nossas mentes. Pois bem, não serão fictícios esses ideais? Eles não representam realidades, não têm existência. E sendo inexistentes, que valor têm?
Eles me ajudam, porventura, a compreender o meu conflito, a minha violência, a minha avidez, ou constituem um empecilho a essa compreensão? A cortina de meus ideais me será de utilidade para compreender a minha arrogância, a minha violência, a minha maldade? Se os ideais me ajudam a compreender, têm então significação. Mas se eles não me dão a compreensão, nesse caso, não tem valor algum. Um homem violento pode tornar-se pacífico por efeito do ideal da não violência? Posso compreender a violência através da cortina, formada pelo meu idealismo de não violência? Devo afastar essa cortina para examinar diretamente a minha violência? E o ideal me auxiliará a compreender a violência? Essa é uma questão fundamental e de muita importância. Devemos lhe consagrar algum tempo, porquanto os problemas que suscita são grandemente significativos. E toda a nossa estrutura social está assentada nesse que não representa realidade alguma. Nosso problema, portanto, é o seguinte: compreender o mal através do ideal do bem. Isso é possível. O mal não é transformado, não por ação de um ideal, não pelo cultivo do seu oposto, mas pela direta compreensão do próprio mal. E o ideal, sob qualquer forma que seja, o ideal, que é sempre um oposto, não impedirá a compreensão do que é? Sou ávido, sou violento, sou arrogante, sou rancoroso, grosseiro, brutal. E o ideal da não violência, da não avidez, da afabilidade, vai me ajudar a superar aquilo que eu sou? Nós que já temos tentado seguir um ideal, um oposto, estamos bem familiarizados com um conflito que se cria entre opostos. Nós o conhecemos muito bem. Ele nos é perfeitamente familiar. Aquela luta extraordinária que travamos a fim de nos tornarmos diferentes do que somos. Nossa educação religiosa, social e moral está baseada nesse esforço de nos tornarmos algo, de transformarmos o que é em algo que não é. E conhecemos a luta, as dores, a constante batalha dos opostos, da tese e da antítese, em que nos empenhamos na esperança de chegarmos a uma síntese que transcenda os dois opostos. Embora não tenhamos atingido esse estado, estamos muito acostumados com a contínua batalha dos opostos, a qual, segundo se supõe, produz aquele estado. Ora, é necessária essa luta? Não será algo falacioso, irreal? O oposto não é irreal? O que é real? O factual? O fato é que eu sou arrogante. A humildade, o ideal, é inexistente, é fictícia. É uma coisa criada pela mente como um meio de fugir ao que é. Você é violento. Será que o oposto vai te ajudar a superar o que você é? Claro que não. Há séculos que luta para o superar e continua, entretanto, violento. Logo, nosso método de proceder está errado e deve, portanto, haver um método novo, uma maneira diferente de atacar o problema da avidez, da arrogância e da violência. Antes disso, porém, devemos perceber a falácia do ideal. Hoje de manhã, alguém me manifestou a opinião de que a Índia é uma nação fabricante de ideais. A sua indústria predileta está manufaturando ideais para o mundo. Mas
temos necessidade de ideais? Preste atenção, por favor, pois essa é uma questão de suma importância. Se não tiver ideais, vocês se sucumbirão e irão se tornar imorais? Servem os seus ideais de dique às suas ações imorais? O seu ideal de não violência te impede de ser violento? O ideal de não ser ávido, de ter apenas o suficiente para viver, esse ideal está te tornando menos ávido? Claro que não, Senhor. Precisamos tomar nota desse fato, você não acha? O homem que é ávido, que deseja acumular riquezas, continua a fazer a despeito do ideal de que tanto fala. É bem evidente, pois que os ideais não têm existência, salvo em teoria, e, portanto, não apresentam valor algum. E por que então segui-los? Em outras palavras, o idealista é, na realidade, um homem que está fugindo daquilo que se furta a ação no presente. Todos conhecemos muito bem os idealistas. Sabemos como são duros, brutais e como são resistentes na sua dureza. Porque, em verdade, estão evitando o fato central. Isso é, o que eles realmente são. Nessas condições, acha que se suprimirmos os ideais, os espíritos fracos perderão o arrimo e ficarão transtornados? Os espíritos fracos já estão transtornados pelos políticos, pelos gurus, por seus pujas, por suas cerimônias matrimoniais. E o homem forte despreza os ideais, em qualquer circunstância, procurando alcançar o que deseja. Assim, pois, nenhum nem o outro se importam com os ideais, os quais constituem uma maneira muito conveniente de encobrir um grande número de falsidades. É necessário qualquer ideal para compreender o que é? O ideal de não violência vai me ajudar a compreender a violência? Se sou violento e desejo transcender a violência, eu tenho necessidade do ideal da não violência? Por certo, não tenho necessidade dele, não é? Ele é um obstáculo. E positivamente um obstáculo à minha compreensão direta do estado em que me acho, que é a violência. Vemos, pois, que o ideal, o oposto, o exemplo, é um empecilho, uma esquiva à compreensão direta do que é. Se sou violento, não sou capaz de compreender esse estado e transcendê-lo? Só posso me ocupar com ele, só posso compreendê-lo quando não estou a fugir dele, quando não tenho essa fantasia de ideal, quando posso realmente observá-lo, examiná-lo e atuar sobre ele diretamente. Todavia, não desejo atuar sobre ele diretamente, e por isso invento essa coisa maravilhosa chamada o oposto, o ideal, o estado inatingível, visto que não passa de mero adiamento. O problema, portanto, é como transcender, como ultrapassar o que é. E não como alcançar o oposto. Não há oposto. Há os opostos, homem e mulher, que é um fato biológico, mas o oposto criado pela mente não existe. É um ardil muito cômodo, uma cilada da mente para evitar ação direta sobre o que é. Posso transcender aquilo que é, em vez de procurar modificá-lo, procurar transformá-lo numa outra coisa diferente?
Sou ávido, violento. E pode essa violência, essa avidez ter um fim? É claro que ela terá um fim quando eu puder examiná-la e ficar perfeitamente cônscio de todo o seu alcance social e psicológico. Entretanto, só posso examiná-la quando não há fuga ao que é, o que nenhum de nós deseja. E aí é que reside a dificuldade. Nos falta honestidade bastante para reconhecer que nós somos o que somos e fazer então o que for necessário. Saber que eu sou mentiroso, que eu sou ávido, já é o começo da libertação da avidez e da mentira. Mas para reconhecer isso, requer-se uma certa honestidade. E como não somos honestos no nosso pensar, nas nossas relações, em quase tudo o que fazemos, somos incapazes de enfrentar o que é. Nessa questão está, pois, implicada uma outra questão, que é a de enxergar a verdade no falso. Isso é, perceber a verdade da falsidade do ideal. E no momento em que a pessoa é capaz de perceber a verdade no falso, está ao mesmo tempo apta para perceber o verdadeiro como verdadeiro. É essa veracidade, o reconhecimento de que é ávido, de que é violento, o percebimento do que é como um fato, sem disfarce algum, que traz a libertação desse estado, e não o desejo de ser o oposto. Para continuar a sua busca por conhecimento, clique em um dos 2 vídeos sugeridos na tela. Desafie a sua mente. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais insights. Até a próxima jornada.